Olá, graças a Deus estamos aqui, né? O Senhor tem me abençoado com os vídeos anteriores e eu não posso deixar de continuar. Nos vídeos que tem o tema Mulheres Restituídas, número 1 e número 2, né? Mulheres Restituídas, vocês assistiram e viram que foi uma maravilha, não é? Mulheres Restituídas, glórias a Deus. Exemplo maravilhoso nós recebemos naqueles 2 vídeos. E agora, logo após Mulheres Restituídas, número 1 e número 2, nós tivemos o vídeo falando onde estão as Eunices. Onde estão as Eunices? Também outro exemplo, outra maravilha para nos ajudar a nos edificar. E agora, hoje, nós temos aqui, falando da Jeoseba, não é? Vamos ver a Jeoseba, que é uma mulher que não é muito conhecida na Bíblia, mas ela fez algo muito importante. O reino de Davi estava ameaçado, a descendência de Davi. E vocês sabem que a descendência de Davi, muito importante para Deus, porque ela dessa descendência de Davi que viria nascer o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, algo que não tem como se deixar de prestar atenção no que essa mulher fez, porque a descendência de Davi estava ameaçada. O diabo nunca quis deixar os planos de Deus serem realizados, só que todas as tentativas dele são perdidas. Ele nunca terá vitória, porque a vitória é do Senhor Jesus. E essa descendência de Davi estava ameaçada porque Atalia, uma mulher gananciosa, terrível, que tomou posse do reino, que foi após a morte de um dos reis de Israel, e ela tomou posse desse reinado e queria acabar com os descendentes de Davi. Você encontra essa história, é bom a gente ver na Bíblia para tirar qualquer dúvida daquilo que eu falei no ensino. Você lendo, você não vai ter dúvida do que eu estou falando. Leia 2 Crônicas, está lá essa história no livro 2 Crônicas, está no livro 2 Reis, pode ler. 2 Reis, 2 Crônicas, você vai... Eu acho que vocês que fazem parte do discipulado MyFJ, com certeza sabem da importância da leitura diária da Bíblia. E que lê a Bíblia diariamente, tira 2, 3 capítulos por dia, com certeza está abençoado e já sabe do que eu vou falar. Porque a gente tem intimidade com a Bíblia, é a maneira de ter intimidade com Deus. E eu espero que todos vocês estejam tendo essa intimidade com Deus. Então a história, no que eu falhar, se eu errar uma coisa, falar o nome errado, qualquer coisa, lembre que eu tenho 76 anos, não é? Então pode falhar numa informação, mas você que estuda a Bíblia não vai ter nenhum problema, porque você vai ver onde foi que eu falhei na informação. Nunca ouça um pregador, alguém que está ensinando a Bíblia, sem conferir na Bíblia. Isso é bíblico. Havia um povo chamado os Bereanos que, quando Paulo falava, eles iam verificar o que estava sendo falado, se estava na Bíblia. Então façam o mesmo. Então, meu tempo aqui é curto, é apenas 15 minutos. Eu quero falar que Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada. Jeoseba era uma princesa, filha do rei Jorão, e Joiada, ele era o esposo dela, e é o primeiro sacerdote que casa com princesa. Na Bíblia não tem outro, e a primeira princesa que casa com sacerdote. E Deus tem seus propósitos, não foi em vão. Havia uma necessidade realmente dela ser casada com um sacerdote, pois Deus já sabia que ela estaria sendo usada para preservar a descendência de Davi, e ia precisar, nos planos de Deus, que esse sacerdote ajudasse, sendo esposo dela. Com certeza não teve nenhum problema em ajudá-la no plano que Deus tinha para salvar a descendência de Davi, de onde viria o Messias. Como poderia acabar a descendência de Davi? Se era da descendência de Davi que viria Jesus Cristo. E quem foi usada para impedir isso? Jeoseba. E quem foi que ajudou nesse plano? O seu esposo, o sacerdote Joiada. Mas eu quero destacar aqui a minha vida e a sua vida em relação a essa história. Quando nós vemos uma história como essa de Jeoseba, que eu espero que você leia 2 Crônicas, leia os capítulos 22 em diante de 2 Crônicas, e leia também o capítulo
11 em diante do segundo livro dos Reis, que aí você não vai ter dúvida da história. Então, o destaque aqui é porque ela era uma mulher casada, ela tinha filhos, tinha marido para dar conta, e olha que dar conta de um sacerdote não é brincadeira. Eu sou esposa de apóstolo e sei, não é brincadeira, é muita tribulação, porque eles têm o tempo todo dedicado para Deus, e nós temos que fazer a parte temos que trabalhar duplicadamente, porque tem coisas que eles estão lá totalmente envolvidos com Deus e que você tem que fazer, resolver sozinha. E são muitas tribulações, né? Muitas tribulações. Tem muitas renúncias, né? Muitas renúncias para poder viver corretamente ao lado de um sacerdote. E hoje, ao lado de qualquer líder do povo de Deus também. Então, eu sei dessas coisas. Então, mesmo assim, ela não deixou de perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Você pode estar cheia de dificuldades dentro do seu lar, ter um esposo nesse nível, né? Que é muita responsabilidade, ser esposa de um sacerdote, ter filhos, mas você não pode estar assim ausente, sem estar percebendo. Você tem que estar ligada no que está, porque o que acontece na sociedade afeta a sua família. E o que acontece na sua família afeta a sociedade. Se você tem uma família bem estruturada na palavra de Deus, você está beneficiando a sociedade. Se a sociedade está bem estruturada, também está beneficiando a sua família. Então, Jeoseba estava corretíssima, não podia ficar isolada somente para seus filhos, seu marido. Ela tinha um papel de ensinar os seus filhos a Sagrada Escritura, seu marido também, mas tinha que ver o que era que estava acontecendo lá fora. E ela notou que com essa rainha Atalia, que era bastante perversa, ela, para não ser ameaçada no seu reino, na sua posição do seu reino, ela matou, queria acabar com a descendência de Davi, ela queria viver eternamente nesse reino, ela queria o reino o tempo todo, né? Não queria que ninguém viesse a tomar o seu lugar. E estava matando todas as crianças, tudo que fosse descendência do reinado de Davi. Então, Jeoseba lembrou-se de Joás, que era ainda criança com 1 ano, e ela pegou essa criança, que também estaria ameaçada de morte, porque fazia parte, não é, dos que estavam ameaçando o reino de Atalia. Então ela escondeu, e seu marido ajudou nesse plano, o Joiada, os outros sacerdotes, todos ali estavam cooperando com esse plano e preservaram ali a criança até os 7 anos de idade. E depois, com um plano bem sucedido, eles conseguiram colocar Joás como rei, foi ungido rei. E quando Atalia soube, veio furiosa, mataram Atalia, e Joás assumiu o reinado, assumiu o trono, e graças a Deus nós temos aí o Messias, que veio justamente da descendência de Davi. Se Deus quisesse permitir que acontecesse essa tragédia, Deus daria outro jeito, porque o Messias não ia ficar sem vir. Mas Deus quis desse jeito, vindo da descendência de Davi, e fez o plano e achou quem cooperasse com o seu plano. Será que Deus também pode contar com você para cooperar com o plano dele? O plano dele é que teremos um novo céu e uma nova terra. Foi isso que ele determinou para nossos dias. Há uma promessa do novo céu e a nova terra. Você está disponível para cooperar com esse plano? Você vai deixar que seja retardado esse momento? Ou você está disponível de levar pessoas ao conhecimento de Cristo, para não deixar que esse mundo esteja como está? Só pode ser através de oração. Para este mundo mudar, só tem uma saída. É a gente fazer o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. O povo se humilhando, buscando a face de Deus. O que vai acontecer? A terra será sarada. E na nossa geração não teremos os sofrimentos que estão previstos para acontecer, para poder nós recebermos o novo céu e a nova terra. Tem muita coisa que vão acontecer de ruim, mas se você resolver ser como Jeoseba, se envolver com as coisas que estão acontecendo,
começar a ver que está um mundo totalmente derrotado, caótico, e você lembrar que 2 Crônicas 7,14 diz que se nós orarmos, nos humilharmos, buscarmos a face do Senhor, Ele sara a terra. Então esse sol vai deixar de estar tão aquecido assim? Essa camada de ozônio vai ter conserto para ela? Muita coisa vai chegar para o jeitinho que é para nos abençoar através da oração, porque Deus não mente. Ele diz que se orarmos, a terra é sarada. Então, onde você encontrou um templo onde tenha cultos de oração frequentados? Você já encontrou um templo onde tenha turnos de oração 24 horas? Que é o principal. Deus falou em Mateus 21:13 que a casa dele é chamada casa de oração. O principal dever de cada um de nós que fazemos parte de um templo, que somos frequentadores de um templo, é procurar ver qual horário que vai orar lá. Porque nós não temos a igreja é um hospital. Nós não temos hospital funcionando somente à noite. Hospital para funcionar o tempo todo. Então, 24 horas de oração. E como fazer isso? Como fazer isso? Basta não deixarmos porque nós estamos apegados a este mundo. Nós estamos apegados a este mundo. Vamos falar a verdade e confessar diante de Deus. Nós estamos vivendo o que o mundo gosta e nós precisamos de viver para Deus. Então seja uma Jeozeba. Preste atenção como está o mundo. Veja o caos. Mesmo ameaçados de sermos queimados, o sol do jeito que está, a quentura como está, nós continuamos indiferentes, os templos vazios, não tem quem ore. Não, porque todas as mulheres estão muito ocupadas, que são os principais personagens de oração, porque o marido é o provedor do lar. Então a mulher que pode organizar os seus horários no lar, para ter o seu tempo no templo, nós não temos. Oração, queridas. Você quer seus netos passando por tudo que está previsto? Porque está tudo escrito em Apocalipse, o que já aconteceu no primeiro século, coisas que já aconteceram depois do primeiro século, o que vai acontecer agora. Você lê Bíblia, você sabe o que é? Você quer que aconteça? Porque vai acontecer, mas pode não ser na sua geração. Pode não ser na nossa geração. Se nós nos voltarmos para Deus, nos humilharmos, buscarmos a face dele, tomarmos a atitude de sermos realmente mulheres de oração. Mulher de oração, que eu estou falando. Mulheres de oração. Então, tenha certeza que seu neto pode não passar porque está prescrito. Está na Bíblia. O seu filho pode não passar. Você pode não passar por todas essas coisas de tribulações que estão marcadas biblicamente para acontecer. Vai acontecer com uma geração. Você quer que seja essa? Vai acontecer. Deus disse que vai acontecer, mas você quer que seja essa? Então fique como você está. Mas se você não quer que seja esta, então seja uma Jeozeba. Procure ver o seu papel. Jeozeba sabia que o papel dela, sabendo que a descendência de Davi ia ser exterminada, era preservar um deles. E pelo menos um deles ela preservou. Então você sabe que seu papel é esse. Buscar outras mulheres e formar os grupos de oração, aqui, acolá, oração, oração. E tenha certeza que o seu neto não vai passar por o que está marcado para acontecer. Nós não queremos que aconteça com ninguém, mas o Senhor disse que vai acontecer porque Ele sabe que vai haver uma geração que vai continuar indiferente diante de tudo que Ele diz na palavra, vai fazer de conta que não vai acontecer nada, não está nem acreditando que vai acontecer. Que nada, isso é conversa, toda a vida falou que o sol vai ficar assim, que vai ficar assado. Então, se ficar indiferente, vai ser a nossa. Mas se a gente resolver ser como Jeozeba, não ficar indiferente do que estava acontecendo com o reinado de Davi, aí nós teremos a salvação. Viveremos de uma maneira maravilhosa com o nosso Deus, e a geração que deixar de obedecer ao Senhor é que vai ser a geração que vai passar por coisas que não é bom nem imaginar. Espero que você seja uma Jeozeba. Busque a Deus enquanto é tempo. Forme grupos de oração no seu lar, no templo, onde quer, em fazendas, em sítios, em chácara. Forme grupos de oração para que nós possamos ver os nossos netos sem serem exterminados.
nossos filhos sem ser exterminados de maneiras terríveis. Terríveis são as coisas que vão acontecer antes do novo céus e antes da nova terra. Então, sejamos espertas. As Jeuzebas ainda estão em tempo. Muitas Jeuzebas podem serem agora as verdadeiras preservadoras dos netos, dos filhos, para se manterem em uma vida maravilhosa com Jesus. E o novo céu e a nova terra chegará sem nós termos que passar por essas coisas, se estivermos realmente firmes no propósito de sermos as Jeuzebas, aquelas que não deixam o caos acontecer. Louvado seja Deus. Espero por você no próximo vídeo. Não se esqueça, a mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia, glórias a Deus.